organizou todo o seu universo de música, da música aleatória, né? E aí entramos nas artes, quer dizer, desde o lance de dados. Eu acho o seguinte, fala-se muito da questão da pós-modernidade. Bom, para mim, e da exaustão, digamos, da modernidade e a pós-modernidade como uma espécie de resposta, ou um retrocesso, ou alguma coisa, há várias interpretações, é uma questão muito polêmica. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, moderno era Baudelaire. Baudelaire, como dizia muito bem Walter Benjamin, era o poeta moderno por excelência. A Revolução Baudelaireana se passou no espaço da forma fixa, do soneto, com reminiscências hugoanas e ainda mais, quando eu falo hugoanas, é Victor Hugo, o poeta romântico, grande poeta romântico, e de Racine, o poeta clássico. Quer dizer, é dentro dessa moldura do verso clássico que houve a implosão baudelairiana, que se dá no nível da semântica, das construções alegóricas, assim, vou dizer, perturbadoras, como mostra o Walter Benjamin. Quem realmente fez com que esta forma fixa explodisse e, portanto, rompeu com essa modernidade cujo ápice está em Baudelaire e passou para uma fase de pós-modernidade foi Mallarmé. Mallarmé com o lance de dados em que o poema é espacializado, é disposto no espaço da página como uma partitura, é rompida a métrica do verso, é dispersa a forma fixa do verso, é escandido como uma partitura mais musical e com um jogo de recursos tipográficos, etc. Toda a forma visual do poema, além do tema ser a luta do homem com o acaso, há também uma revolução na física do poema, quase eu diria na microfísica do poema, desde o estudo tipográfico de formas as mais variadas de tipografia, de corpos menores, corpos maiores, etc. Tudo isso, todo esse réseau, essa rede constelar de elementos que o Mallarmé convoca, isso já é a abertura da pós-modernidade. E é com o Mallarmé que dialogam as correntes posteriores. Quer dizer, seja os vários ismos que surgiram no começo do século. Como você fala que mudou a física do poema, eu diria que na mesma época mudou a poesia da física. Exatamente. Exatamente. Não, e eu acho que... Só um pequeno parênteses, não sei se a câmera consegue pegar, isso é uma página do livro do poema do Mallarmé. Ele parece distribuído espacialmente. Parece uma partitura, na verdade, ou um diagrama desses diagramas que se usam tanto em física, se usa em química. Então, mas o diagrama, a partitura, o poema distribuído dessa forma, ele não é um enclausuramento do espaço? Bom, aí veja bem. E aí o acaso sai. Então, mas veja bem, não, mas aí nós temos que discutir, há uma dialética entre acaso e ordem. Quer dizer, o poema é a constelação é resgatada do acaso. A vida é um enclave de ordem num universo fadado à morte térmica, à entropia. Aí nós vamos entrar numa coisa que é mais da região do Menezes, que seria a coisa do Prigogine, das estruturas dissipativas. Essa frase sua eu queria retomá-la, porque é o gancho que a gente precisa para fazer essa coisa dialética entre acaso e ordem. A visão antiga, a visão que hoje eu creio já ultrapassada, é de uma antinomia entre acaso, desordem e ordem. E o pensar, o conhecimento, como um civilizar, um botar ordem, fazer uma ordem unida, o colocar em fila, alinhar a natureza. Essa é uma visão superada. A visão rica não é a da antinomia entre ordem e desordem, mas da dialética entre ordem e desordem. No movimento da desordem, o movimento que desordena também ordena. E essa coisa rica que o Prigogine percebeu tão bem. Quer dizer, quando você tem uma área quente e uma área fria, a tendência ao caos, a tendência à desordem, portanto, à homogeneização, é que haja uma corrente de energia de uma direção para outra que vai produzir a desordem, ou seja, vai produzir o caos, vai acabar com as diferenças. Mas essa mesma corrente, ela é ela mesma ordenadora, porque ela produz velocidades privilegiadas numa direção onde não havia. Então, veja, a relação é dialética. Da ordem, que é a diferença, se promove a desordem, mas a própria promoção da desordem é geradora de uma nova ordem que não havia antes. Então, Menezes, hoje parece que todas as vezes que a gente está lidando no campo da incerteza, que a gente não tem uma explicação direta, imediata, a gente diz assim, é porque isso é dialético. Há um autor muito cáustico, Semprún, que diz que dialética é a arte de cair de pé. Né?
Dá para fazer isso? Menezes, dialética dessa forma? Eu acho que dá. Mas eu acho que a natureza é assim. Os cientistas, de certa forma, tentaram criar uma medida para isso, né? Sim. Aí entra a famosa entropia, que todo mundo também fala muito, mas não sabe direito o que é. Se acredita que na base da matéria, mesmo que você pegue um bloco de cobre, um bloco metálico paradinho, Copo de água. ou um copo de água, ainda que ele esteja em absoluto repouso, quietinho, o que se crê é que cada átomo esteja o tempo todo mudando de configuração. Há uma miríade de configurações microscópicas que correspondem à mesma configuração que a gente enxerga. E que a natureza está visitando todas as configurações possíveis ao acaso, completamente ao acaso. O acaso é uma hipótese fundamental para a compreensão da matéria. Quanto mais estados esse sistema tenha para visitar, menos ordenado ele está. Se você tiver um sistema que só tem um estado para ficar, ele está completamente parado. Isso corresponde ao chamado zero absoluto, o mais frio dos frios. Quando se vai dando energia ao sistema, ele pode visitar outros estados, adquirir outras excitações, e ora esse átomo, ora aquele, ora um terceiro terá mais energia que o outro, e esses estados estão sendo visitados ao acaso o tempo todo. Quanto mais estados ele pode visitar, ou seja, quanto mais energia ele tem, menor é a sua ordem, maior é a entropia. A entropia é uma função desse número de estados que pode ser visitado. Posso até dar o nome dela, é o logaritmo desse número de estados. Ela é simplesmente o logaritmo do número de estados microscópicos que pode ser visitado. Quando cresce esse número, cresce também o seu logaritmo, cresce a entropia. Ela é a medida da desordem nessa medida. Não é a medida do acaso. O acaso está na base da sua definição. O acaso é parte da nossa compreensão da natureza e da matéria. É isso, Haroldo? Não, eu não seria a pessoa indicada para fazer uma apreciação, digamos assim, a nível científico. É claro que o Menezes fez uma exposição brilhante, na qual eu mesmo vou ter que me abeberar para continuar a falar alguma coisa aqui. Mas eu queria pegar uma deixa que ele deu antes. Quando ele disse, eu falei da física do poema e ele falou da poesia da física. E eu tenho mais uma vez que evocar a figura do nosso querido amigo e mestre, Mário Schemberg, que era um homem leonardesco. Era uma pessoa para a qual não havia distinção. E nós nos conhecemos através do Schemberg. Através dele, na casa dele. Não por acaso. E pela amizade que nos unia. Havia um acaso objetivo. Havia um acaso objetivo, como diriam os surrealistas. Ali, o Schemberg era um ponto de convergência. As pessoas que procuravam, que conviviam com o Schemberg, eram regidas por um interesse comum e, desde logo, pelo polo de atração, que era a brilhantíssima inteligência dele e a capacidade maravilhosa de diálogo que ele tinha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Schemberg dava essa lição, ele era um homem leonardesco. A biblioteca dele convivia desde filosofia chinesa, com tratados de física, com livros de poesia, os pintores frequentavam a casa dele. Eu, por exemplo, conheci pela primeira vez, ouvi falar pela primeira vez de uma pintora que eu admiro muito e ficou muito minha amiga, que eu apresentei outras vezes em catálogo, a Mira Schindel, através do Mário Schemberg. Ele chamou a casa dele para me mostrar aquela pintora que na época era praticamente desconhecida, hoje é uma das grandes pintoras brasileiras reconhecidas póstumamente. Mas eu acho também isso, eu acho que essa divisão entre arte e ciência é um fruto, talvez necessário, da especialização, de uma certa divisão de trabalho, mas ainda que alguém, por vocação específica, se dirija, o polo dominante seja a ciência e no outro o polo dominante sejam as humanidades, ou especificamente, no meu caso, a poesia, a literatura, mas especificamente a poesia, o horizonte dele não deve ficar confinado àquele polo, ele deve se informar, procurar dialogar com os demais aspectos, assim, vou dizer assim, dessa complexidade ecumênica que é o pensar humano, né? E, então, eu entendo, e hoje eu acho que temos até mais elementos para pensar nisso, eu entendo que tanto a criação na física, na matemática, na ciência, como a criação na poesia, e isso o Mário Schemberg tinha também essa ideia, e muito influiu sobre o fato de eu alimentar essa ideia, elas pertencem a um domínio bastante semelhante. Quer dizer, é o domínio que, dentro da semiótica, que é a teoria dos signos, do seu grande fundador Charles Sanders Peirce, que era o domínio do chamado icônico, ou seja, de aspectos que não são baseados numa lógica discursiva, mas numa analógica. Quer
Quer dizer, tanto o Einstein, por exemplo, descrevendo como é que ele chegava às suas descobertas, ele dizia que ele nunca pensava sobre forma inicialmente em termos de números ou de palavras. Eles surgiam formas cinéticas na mente dele e depois é que ele encontrava uma formulação matemática para isso. Há toda uma série de trabalhos nesse campo. Há um estudioso disso, o Adamard, eu até cito isso num livro que organizei sobre o ideograma, mostrando a aparência do pensamento matemático, do pensamento científico, o pensamento poético. Então, esse campo que o Peirce chamava do icônico, nesse campo convive a poesia, a metáfora, a imagem poética e os diagramas da álgebra, essas construções gráficas com que um físico ou um químico procuram expressar o seu pensamento, que existe um equívoco muito comum de imaginar que a ciência é feita sobretudo de dedução. Dedução, a experimentação planejada, amarrada, certinha. Ciência é muito rica de intuição. Tanto quanto a arte, né? Exatamente. Isso a gente aprendeu com Schoenberg bastante. Sem dúvida. Agora, essa coisa de que... E aí o acaso tem um papel muito importante. Quer dizer, o acaso, ele entra... A coisa, o aleatório, aquilo que você não planejou, muitas vezes é o que vai te estimular a parar de olhar aquilo que não está funcionando. Porque às vezes você não resolve o problema porque você está olhando excessivamente para onde não há solução. Você precisa se deixar estimular pelo que você não controla. O acaso, nesse sentido, ele se casa com a intuição. A intuição não é o acaso. A intuição é um outro tipo de saber que a gente não estabelece como, aspas, racional, mas que tem a sua lógica. Agora, o acaso é o parceiro da intuição. De acordo. A intuição é essa atenção. Eu tenho a impressão que em alemão tem uma palavra chamada List, para isso, que é uma atenção especial, que você está antenado para perceber o novo. Né? Inspiração, você acha que ela é também casual? Inspiração, que é uma coisa muito ligada à área de estética. Você está perguntando para o primeiro ao eu prefiro que o Haroldo diga primeiro. Ele sabe disso muito mais do que eu. Não é isso, mas eu vou dizer o seguinte, o maior poeta brasileiro vivo, que no meu modo de ver já deveria ter ganho mais de uma vez o prêmio Nobel, embora eu não acredite nesses prêmios que são realmente, aí não são somente dados com muita influência do acaso, mas com influência de contingências de outra ordem, natureza muitas vezes política, muitas vezes obedecem a outras considerações. E a falibilidade humana de modo geral. E não o acaso, né? Não propriamente o acaso, mas a certas conjunções, a certas... Eu diria até algumas conspirações, no sentido de conspirar, respiros conjuntos de determinados bastidores. Mas, enfim, o João Cabral, como o Guimarães Rosa, são escritores brasileiros que deveriam ter recebido o prêmio Nobel se esse prêmio tivesse realmente um sentido mais pontual. Mas o João Cabral é um poeta que diz claramente, em todas as entrevistas dele, que ele não acredita em inspiração. Que ele acha que um poema pode dar ao leitor a despertar emoções no leitor e é feito com e tem realmente esse efeito, mas que a construção do poema se dá como um trabalho do intelecto do poeta. Então, ele não acredita em inspiração. Agora, não acreditar em inspiração não significa que ele não acredite em acaso. Aliás, um dos mais bonitos poemas dele, A Psicologia da Composição, que é uma resposta à filosofia da composição, de Edgar Allan Poe, ele chama o acaso... ele tem a luta, ele tem Anfion em Tebas e tem a luta com o acaso. Anfion constrói com a sua música os muros da cidade de Tebas. E nesse poema tem um momento em que Anfion se encontra com o acaso. E a fábula de Anfion que precede a psicologia da composição. E na psicologia da composição ele chama o acaso de raro animal. O acaso, raro animal. Quer dizer, para o João Cabral, e eu condivido essa ideia, inspiração em poesia é exatamente a luta com o acaso. A tentativa de incorporar o acaso ao processo de composição através das técnicas de organização do poema. Então, existe a dialética, vou usar mais uma vez essa palavra, que ela é indispensável, né, ainda que seria difícil definir de um modo unívoco, mas há uma dialética na poesia, e eu acredito na ciência, entre racionalismo e sensibilidade. Essas duas coisas estão compenetradas. Evidentemente, quando o Cabral diz não acredita